Tá. Boa noite a todos. Só lembrando que esse daqui é para gravar para ele, sabe? Que aí o pessoal diz, esse negócio está funcionando, não. Eu falo, não, tá, mas é para gravar ali. Mas está todo mundo ouvindo, né? Então, boa noite. Em nome da Aliança Municipal Espírita, eu quero dar as boas-vindas aqui na Fraternidade Irmã Narcisa, que nos recebe com tanto carinho essa noite. E como visitante hoje nós temos o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que trouxe aqui nosso irmão Ramon para falar do Evangelho para nós. E nós já de antemão agradecemos também a ele essa disponibilidade de ter estudado, de ter se empenhado para nos trazer essa mensagem que com certeza será muito bela, conforme já tem vindo desde sexta-feira todas as mensagens. Quem está tendo a oportunidade de ouvir nossos irmãos sabe como está sendo importante para nós. Então, só relembrando que esse é um evento da Aliança Municipal Espírita, que é o quê? É uma associação das casas espíritas de Poços de Caldas. E hoje nós estamos em mais uma casa adesa que faz parte desse movimento espírita aqui em Poços de Caldas, ligado à aliança. Então, por isso que nós ficamos tão felizes em ver as casas cheias, essas visitação de uma casa para outra, porque o movimento espírita, desde a sexta-feira, eu digo, é um só. É um só. Então, se nós estamos na Fraternidade, ou se estamos na Samaritana, no Semente de Luz, no Bezerra, é um movimento só. Então, a doutrina é uma só, o Evangelho de Jesus é um só. Então, vir aqui ou ir em qualquer uma das casas, especialmente as adesas que seguem a doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, é a mesma coisa. Por isso, a importância de nós conhecermos as casas espíritas da nossa cidade. Às vezes, nós moramos aqui pertinho, mas eu vou num centro, lá no centro da cidade, porque eu não sei que aqui o Fraternidade é um centro espírita. Então, por isso que nós recebemos essa como bênção essa ideia de um amigo nosso, como nós falamos lá na sexta-feira. Olha, lá em Pinhal faz assim, nós compramos essa ideia, já estamos aqui no terceiro ano com essa troca, né, de visitação entre as casas, e mais uma vez nós queremos agradecer o empenho, a participação de todos os trabalhadores da casa, das casas, para que esse evento se realize dessa forma que está. E a vocês que vêm, que assistem às palestras, que conhecem os centros, nós agradecemos grandemente. E queremos relembrar aquele convite que nós estamos fazendo todos os dias, que o encerramento da nossa semana será no sábado, dia 22, lá no Centro Cultural da URCA. Todo mundo aqui conhece, sabe onde é a URCA? Porque teve um senhor que disse, mas onde que é a URCA? Eu sou do Rio de Janeiro, é aquela URCA? Eu falo, não é aquela URCA lá do Rio de Janeiro, é a URCA daqui, mas como é um evento do Movimento Espírita de Poços de Caldas, certamente nós conhecemos onde é a URCA. Então, às 19 horas, pode até chegar um pouquinho mais cedo, para todo mundo se acomodar, às 19 horas nós vamos começar o evento com um show musical do Tim e da Vanessa. Quem ainda não pegou seu ingresso não, seu convite, porque ele é gratuito, nós estamos, quem está patrocinando são as próprias casas espíritas contribuindo, então os convites são gratuitos e cada casa está distribuindo os seus convites, são poucos os que ainda tem, quem ainda quiser um convitinho, a gente ainda dá tempo de conseguir. Tá bom? Mas sem mais conversa, porque eu adoro conversar, como todo espírito adora conversar, não é isso, Ramon? Eu vou chamar a nossa irmã Arlete, nossa querida amiga Arlete, que está nos recebendo hoje. Depois ela vai pagar um jantar para cada um de nós, vai ter um jantar aqui, tudo fluídico, amiga. Com certeza. Né? Nós não podemos engordar, né? Ela vai fazer a mensagem e depois a prece, e depois nós passamos a palavra para o nosso irmão Ramon, que, em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, vai fazer a palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, meus amigos. Obrigada a todos pela presença na Casa de Narciso.
Eu vou ler Flor de Vida, pelo Espírito Sheila, de João Nunes Maia. Convite. A doutrina espírita faz um convite a todos os homens que queiram melhorar, a todos os companheiros de boa vontade, a todos os que começam a despertar para a luz do entendimento, para o movimento universal da caridade. Essa força divina que harmoniza todas as coisas e sintetiza com o amor todas as virtudes. Na verdade, te dizemos que a caridade perfuma o ambiente dos que se propõem a fazê-la, da vida onde somente se pensa na morte. Ela é luz que faz desaparecer as trevas das incompreensões. Esse é, pois, o maior convite que desceu dos céus à terra. É o instrumento dessa luz de Deus aos homens. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, o guia incomparável de toda a humanidade. Sentimos imensa alegria quando encontramos alguém que passa a se sentir bem em propagar o bem, por dever e por amor aos que sofrem. Conscientizemo-nos de que somos enfermeiros do Divino Mestre e que nele encontramos todos os remédios para todos os males. Basta confiarmos no seu carinho para com todos, entendermos suas lições e passarmos à vivência, ou pelo menos nos esforçarmos para tal. Eis o apelo que formulamos em nome daquele que é a vida, o caminho e a verdade. Não te deixes ser tocado pelo desânimo, não te esmoreças nos caminhos de refazimento da terra. A cada um de nós é reservado um papel para escrevermos com as letras dos dias, dos minutos e dos sentimentos. Não somos senhores dos nossos destinos que Deus nos entregou pelas mãos de Jesus Cristo. O chamado está sendo feito pelos clarins da eternidade, e a ordem de clima é a renovação da alma nos caminhos da perfeição espiritual. Compete a cada um tomar a sua cruz e seguir o Divino Mestre. E, mesmo que formos estendidos no braço do madeiro de provações, não podemos negá-lo, porque é desencarnando com honra que explode a luz em nossos corações. Agasalhemos, meu filho, o bem em nossos sentimentos e façamos dele a nossa vida, para que a vida de Deus em Jesus fique mais presente em nossos caminhos. Acordemos para a voz que nos conclama, para a luta no infinito do nosso mundo interno, acendendo luzes e instalando a paz, acendendo confiança e trabalhando sempre, pois é nesse ritmo de entendimento que a terra poderá, no porvir, ceder lugar para a morada dos anjos do Senhor, de forma que o Cristo faça desprender de todos os corações o perfume da libertação como hálito do Criador. Se convidas teu irmão para melhorar, deves ser o primeiro a dar testemunho do que falas. Se apelas para teus companheiros para o trabalho da caridade, faze-o todos os dias. Se chamas aqueles que convivem à tua volta para o amor, ama primeiro, porque é desta forma que a tua voz passa a ser a mesma voz do Mestre, por vibrar na harmonia de Deus que sustenta o universo inteiro. Somente convivemos com Deus, exalando o perfume da virtude. Que Deus nos abençoe. Apaga a luz para mim, Dulce, fazer favor. Então, neste momento, depois dessa mensagem tão elucidativa, que nos remete aos nossos compromissos, vamos pedir a Jesus, esse Mestre amado, que Ele possa, neste momento, envolver a cada um de nós aqui presente, que Ele possa
trazer a sua luz, a sua paz, para que a gente possa, nesta noite festiva, que a gente possa guardar em nossos corações tudo aquilo em que vamos aprender, tudo aquilo que vem nos elucidar, que Jesus, na sua bondade infinita, possa também invadir os corações de todos os nossos irmãos, aqueles que estão necessitados, aqueles que, de alguma forma, ainda não aprenderam o que é o verdadeiro amor. Agradecemos, Senhor, pela sua luz, pela sua paz, agradecemos a espiritualidade presente e aos mentores do movimento da fraternidade. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós convidamos o nosso amigo e irmão Ramon. Você consegue aqui. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui, falando em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nenhum de nós, que já temos alguns anos na doutrina espírita, ignora que a nossa doutrina ela tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. E hoje, com esse tema, com essa assertiva de Paulo de Tarso, nós somos convidados a trabalhar a parte filosófica da nossa doutrina. E a gente vai primeiramente compreender em que contexto Paulo de Tarso nos trouxe essa famosa frase, essa famosa afirmação que até hoje nos leva a estarmos aqui reunidos para refletirmos a respeito dela. Paulo de Tarso, ele se referia a uma comunidade nascente do cristianismo na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Corinto está localizada num istmo. Um istmo é um estreito que liga 2 grandes faixas de terra. E ali havia uma igreja nascente, uma igreja jovem do cristianismo. Paulo de Tarso passou por Corinto em 3 missões. Por 3 vezes ele esteve naquela cidade. Durante a sua 2ª missão, ele morou em Corinto por 1 ano e 6 meses. Esteve lá por 1 ano e meio. Porém, Paulo não podia estar todo o tempo no mesmo lugar, pois que ele pregava com constância e sempre estava viajando. A igreja de Corinto, então, assim como as agremiações religiosas de hoje, enfrentava muitos problemas. A igreja de Corinto enfrentava problemas como brigas, dissensões, separações. Havia influência de ensinamentos da doutrina pagã do Império Romano. E ele, então, fazendo uso das suas famosas cartas, das suas famosas epístolas, escrevia para quantos podiam ouvi-lo. E é então que, diante de graves acontecimentos, sobretudo de cunho sexual, entre os membros da igreja de Corinto, que, abusando da liberdade, confundindo-a com libertinagem, ele então redige a sua primeira epístola aos Coríntios, aonde nela encontra-se sua sublime afirmativa, a de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E ele ainda afirma que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a priori, nós entendemos o quê? Que o mundo abre para o espírito todo o cabedal de tentações. É aquela porta larga da perdição a que Jesus se referia. Está aberta, meus irmãos e irmãs. A porta está aberta. Tudo nos é lícito, mas veremos mais adiante que nem tudo nos convém. Mas, primeiramente, antes de compreendermos por que devemos agir com conveniência para o bem, vamos primeiro entender o desenvolvimento
do pensamento do espírito. No Livro dos Espíritos, na pergunta 76, Kardec pergunta à espiritualidade: que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. De toda a grandeza da obra divina, existem aqueles seres que são dotados de inteligência e que podem contemplar e vivenciar todo esse universo maravilhoso que nos existe aqui. E ainda ele diz mais, ele diz que povoam o universo fora do mundo material. É aí um outro ponto capital. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a essa realidade. Nós preexistimos a essa realidade e nós sobreviveremos a essa realidade. Então a gente coloca como primeiro ponto isso para que a gente tenha noção do que é que cada um de nós é. Nós somos essa potência. Quando se diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, qual que é o maior atributo de Deus? Deus, causa primeira de todas as coisas, ente supremo do universo. Qual que é a maior faculdade de Deus? Pensar. E ele fez o que então? Nos deu o dom também de pensarmos, de raciocinarmos, de compreendermos a grandeza da vida. O princípio inteligente, então, criado nas palavras da espiritualidade superior, simples e ignorante, passa por diversos setores da evolução, até que chega ao patamar daqueles que espíritos os localizam como os nossos irmãozinhos inferiores, os animais. E os animais eles são importantes de serem estudados, porque nós veremos também que eles têm um quociente de liberdade de ação. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Os animais só obram, os animais só agem devido ao seu instinto? Espiritualidade. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o quê? O instinto. Ou seja, eles obedecem a estímulos sensoriais. Eles obedecem às suas ordens de cumprir com a sua alimentação, com a sua segurança e com a sua reprodução. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então nós vemos aqui que os animais, eles possuem inteligência, porém num patamar mais rústico. Todo mundo que tem um animal é capaz de perceber que, além do desejo de se alimentar, de fazer a sua manutenção da sua segurança e de reproduzir, os animais denotam afeto, carinho, alguns deles manias, maneirismos e outros até sentimentos de posse dos seus tutores. Então nós somos capazes de ver que existe algo além de instinto ali. E esse algo além avança e chegamos à seguinte questão: gozam de livre arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E aqui nós temos um ponto muito importante que nós vamos frisar. A nossa liberdade tem estreita relação com a nossa
necessidade. O cão, ele usa do livre-arbítrio dele para quê? Para procurar comida, para procurar um parceiro para reproduzir e para procurar um cantinho para morar. E o homem quando chega numa idade madura, ele tem reflexões da magnitude de que faculdade eu vou fazer? Que concurso público eu posso me submeter? Que rumos eu vou tomar? Então nós vemos que tem um abismo entre o livre-arbítrio dos animais, que é tão somente para suas necessidades fisiológicas, e o livre-arbítrio do homem. Sendo muitíssimos inferiores a este, o homem não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então, quando nós estagiávamos em patamares animalescos, aquilo que buscávamos, a liberdade que tínhamos, era simplesmente em obediência à necessidade da nossa manutenção física. Mas aí, eis que esse espírito se desenvolve e entra então no período da humanização. E meus irmãos, essa humanização, essa mudança de degrau do animal para o hominal, segundo Emmanuel, não aconteceu na Terra. Segundo Emmanuel, o espírito ele galgou o degrau do animal para o princípio do hominal, tenhamos o exemplo Neandertal, essa transformação não aconteceu na Terra. Essa transformação aconteceu no plano espiritual, em que o perispírito dos primatas foi trabalhado, sofreu um trabalho, uma transformação na espiritualidade, e ao reencarnar em novos corpos, trouxe essa modificação. O elo perdido entre o animal e o hominal, segundo Emmanuel, não será encontrado pelos arqueólogos, e sim apenas nos arquivos que se encontram na espiritualidade. Mas voltando aqui, ele entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Coisas que animal nenhum lhe dava. Agora tem a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade por seus atos. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. É muito importante a gente ter a consciência de que a gente tem a dimensão da nossa liberdade a partir do momento em que nós temos vontade. Eu vou dar um exemplo. Se um indivíduo em estado profundamente depressivo deseja se ensimismar, deseja se localizar num quartinho escuro e ali ficar, a liberdade dele tem valor? Não tem. Mas a partir do momento em que um indivíduo de faculdades saudáveis deseja se locomover, seja dentro da cidade, seja fora do estado, a liberdade para ele não faz a diferença? Faz. Então o que é que nós estamos querendo dizer? Que a liberdade tem relação com a nossa vontade. Agora vejam a magnitude dessa afirmação, porque ela é quase poética. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então Deus coloca como seres privilegiados aqueles que poderão um dia conhecê-lo. Como ápice, gente, das nossas relações, no tal fato de nos tornarmos CEOs de uma empresa, ou então de sermos pessoas bem-sucedidas materialmente. Não. O ápice, o pináculo da existência do espírito é conhecer o seu Criador. É o nosso Criador ter nos feito pequeninos, simples e ignorantes, e através de
milhões e milhões de existências, chegarmos num cume como Jesus chegou, no ápice tanto da inteligência quanto da moralidade, e poder dizer assim: eu e o Pai somos um. Esse é o ápice, esse é o pináculo da existência do Espírito. Eis então que depois de toda essa romagem que nós traçamos aqui, chega um momento que o homem veste uma coroa, a coroa da razão. O homem agora é um ser racional. E René Descartes, com muita maestria, define essa aquisição quando ele profere: penso, logo existo. É o ápice que nós aqui chegamos na Terra. O homem, quando há 40 mil anos atrás, que é a idade determinada pela ciência para a razão, começou a se manifestar, há 40 mil anos atrás, o homem então começa a colocar a coroa da razão e ter consciência de si mesmo, dos seus semelhantes, do mundo à sua volta, da sua liberdade e da sua vontade. Tudo isso foi conquistado há 40 mil anos atrás. E nós veremos que isso faz grande peso, grande relevância na compreensão do porquê tudo é ilícito. Uma outra faculdade, então, que o espírito dotado da razão tem. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Quando eu recebi o convite para poder estar representando o Bezerra de Menezes nessa palestra aqui hoje, eu poderia dizer não. Não, eu vou querer assistir filme na Netflix. Não, eu vou querer tomar cerveja e comer um petisco nesse dia. Eu era livre para escolher. Mas, devido a escolhas que o meu próprio espírito fez, eu aceitei. Nós não somos máquinas, nós não somos autômatos. E, se nós formos estudarmos aquilo que a filosofia da Terra nos ensina, o homem não tem livre-arbítrio, porque, segundo a filosofia terrena, o homem é produto do meio. Isso é verdade, Ramon? Isso é verdade. Nós somos o produto do meio. Entretanto, conforme está no Livro dos Espíritos, nós escolhemos o meio em que reencarnamos. Vou trazer a história de um espírito que está no livro O Céu e o Inferno, um desencarnado que foi decapitado e menos de um mês depois da sua decapitação, ele respondeu ao Allan Kardec. Por que ele foi decapitado? Ele matou e ele roubava os bens das pessoas a quem ele vitimava. O nome dele é Liné. E o Allan Kardec pergunta ao Liné: Liné, você tinha a inclinação para o crime? Você foi produto desse meio? Aí ele responde: eu escolhi reencarnar num meio vicioso. Ele, como homem com inclinação para o crime, como é que ele vai poder lidar com a sua inclinação para o crime? Ele vai reencarnar num meio vicioso para ser tentado, para ser testado, para ser provado. Então, as pessoas que reencarnam em meio vicioso, em que a filosofia terrena diz que eles são por completo produto do meio, aquele meio em que ele está, ele mesmo escolheu antes de vir. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja, olha bem, não é à toa que está em negrito e em caixa alta, vontade de fazê-lo. A criança, o bebê, o homem, quando recém-reencarnado, ele traz uma perfeita dimensão disso para nós. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve
e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. O bebê recém-nascido, com poucos meses de vida, ele anseia por liberdade? Ele tem apenas necessidades fisiológicas. Ele apenas quer ser amamentado. Ele apenas quer dormir. E ele faz, sem controle nenhum, suas necessidades fisiológicas. Seu olhar é perdido, distante, não se fixa em nada. Depois que se passa um tempo, ele começa então a se fixar em objetos, em coisas e em pessoas. A partir de mais um tempo, ele aprende então a se locomover e a ter noção do mundo à sua volta. E ele, naquele ímpeto, busca tudo tocar. É aí que nós temos que esconder facas, copos, tudo ao seu alcance. Somente com o passar de mais anos, ele começa então a manifestar vontade de comer, vontade de estar com tal pessoa, vontade de ir a tal lugar. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Vamos parar para pensar. Em que situação que a gente poderia ser completamente livre? Livre. Nas do eremita do deserto. O que é o eremita? O eremita é aquela pessoa que se destina a ficar isolado num local em oração, em reflexão, em meditação. Esse é completamente livre. Esse pode fazer o que bem entender. Mas vejam bem, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos. A partir do momento que do lado do eremita você coloca uma outra pessoa, aí passa a existir direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, a partir do momento que eu passo a ter um semelhante perto de mim, eu já não sou mais completamente livre. O próprio homem é o regulador do outro homem. O próprio homem regula as ações do próprio homem. Agora, nós fomos capazes de ver aqui, o homem vestiu a coroa da razão, ele tem consciência de si, dos seus semelhantes, do mundo à sua volta, da sua liberdade e da sua vontade. Tudo lhe é lícito. E quando ele abraça a licitude de tudo, e quando ele descamba da liberdade para a libertinagem, a liberdade, quando ela é confundida com libertinagem. Nós temos um evento social, sobretudo aqui no Brasil, em que muitas pessoas buscam deliberadamente praticar essa confusão da liberdade. É o carnaval. É a submissão dos homens a quê? A busca pela sensação. Sensação do torpor do álcool e sensação do sexo. Sem responsabilidade. E aí, a partir do momento em que o homem tira a coroa da razão, joga ela na sarjeta e se submete e passa a agir como um animal que nós vimos no princípio, obedecendo apenas a quê? Instintos animalescos. O que é que sobrevém? Quantos casamentos são destruídos pelo homem colocar-se abaixo por conta da sensação? Quantos divórcios, quantos casamentos não terminam por conta de carnaval? Quantas gravidezes, plural de gravidez é gravidezes, gente. Podem ficar tranquilos que eu pesquisei. Quantas gravidezes indesejadas? Quantos abortos por conta dessas gravidezes indesejadas? Quantas mães solteiras? Quando o homem abraça tudo que lhe é lícito, ele coloca a sensação física
acima daquilo que edifica. A sensação acima daquilo que é sério. Casamento é sério. Gravidez, responsabilidade seríssima. Aborto, decisão gravíssima. Maternidade solteira, desafio incalculável. Mas, por se submeter a um instinto primal, animalesco, o homem ignora todo mundo, tudo isso e passa por cima, quando ele escolhe o tudo que lhe é lícito. É aí então que com casamento desfeito, uma gravidez indesejada, um aborto praticado, a liberdade desmedida, o que nos aprisiona. Olha que paradoxo. A liberdade desmedida nos aprisiona. Sabe por quê? Porque existe uma lei que regula os espíritos, chamada lei de causa e efeito. E a esposa que você traiu e a criança assassinada vão te requisitar novas existências retificadoras a fim de que você pague até o último ceitil. Olha o paradoxo, o excesso de liberdade, que é isso que nós vemos hoje ser vinculado na mídia, pelas grandes mídias, pelas redes sociais, pelos youtubers, a busca desmedida pela liberdade, ela nos aprisiona. Um belo paradoxo. Ela nos aprisiona por quê? Porque a lei de causa e efeito regula os espíritos. E o mal praticado sobre o outro vai exigir a reparação, como diz aquela perfeita expressão, até que se pague o último ceitil. Vocês estão vendo essa imagem? Sabe como é que chama aquilo que está sobre a cabeça dos bois? Aquilo se chama jugo. Jugo. Vai lá no dicionário e procura jugo. Jugo tem dois grandes significados: submissão e cabresto. Cabresto ou jugo é aquele anteparo que vai na cabeça dos bois a fim de manterem eles alinhados para que possam servir ao homem, como, por exemplo, puxar a charrua. Quando o homem age com tudo que lhe é lícito, ele literalmente coloca aquele cabresto sobre suas cabeças. Quer ver um exemplo? A pessoa que tem o vício do álcool ou o vício das drogas. Ele perde completamente a sua liberdade, a sua autonomia, por quê? Porque ele está subjugado ao vício, à sensação do torpor ou então ao frenesi da cocaína. Ele literalmente perde a sua liberdade, a sua autonomia e coloca um cabresto na sua cabeça. E aí então vem Jesus e nos oferece o seu cabresto, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, coloque sobre vós o meu cabresto, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, porque meu cabresto é suave e meu fardo é leve. Então, ao invés do cabresto do vício, do cabresto da licenciosidade, do tudo me é lícito, o Cristo oferece o jugo, a submissão do equilíbrio, da paz, da harmonia, da razão, da boa conveniência. Quantos de nós estamos verdadeiramente dispostos a abandonar o jugo das sensações físicas, das posses transitórias, pelo jugo suave de Jesus Cristo? Convite que ele nos fez há mais de 2025 anos.
Nós, espíritas, quando temos diante de nós uma circunstância, qualquer que seja, ela nos solicita. O que é que eu preciso saber para agir com conveniência? O que somos? Por que existimos? De onde viemos? Para onde vamos? Com todo o respeito a todas as filosofias e a todas as outras doutrinas. Nenhuma responde a todas essas perguntas. Somente aquela que foi sacramentada em 1857 pelo Livro dos Espíritos. Só ela é capaz de responder que nós somos espíritos imortais, que nós existimos para ascendermos à angelitude e conhecermos a Deus, que viemos do amor desse ser divinal e que temos como destino apenas a ascensão, que é para onde vamos. Nenhuma outra doutrina responde isso. Então, quando eu tenho diante de mim a iminência de uma briga, de eu explodir numa agressão com alguém, nós espíritas sabemos, isso é passageiro. A partir daquilo que eu fizer aqui, eu posso estar granjeando uma responsabilidade muito grande no futuro, eu vou responder. E de que é melhor, ao invés de eu revidar a agressão, eu ainda oferecer a outra face. O conhecimento espírita nos condiciona a agirmos com conveniência. O conhecimento espírita nos permite escolhermos pela liberdade verdadeira, não a libertinagem que aprisiona. E aí, então, galgando um patamar superior, que o espírito atinge a sua maturidade. E vocês querem saber quais são as 3 dimensões da maturidade? É dever, poder e querer. Eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso? Eu devo fazer isso? Quando nós temos qualquer circunstância diante de nós, esses 3 desafios, essas 3 dimensões são colocadas diante de nós. Eu quero fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Nós falamos no começo da palestra que essa seria uma palestra filosófica. E a maior expressão de maturidade do espírito, sabe uma expressão de que nós somos espíritos amadurecidos? É quando acontece isso aqui, ó. É saber que eu posso fazer alguma coisa e mesmo assim não fazê-lo. É eu saber que eu posso agir, mas não. Eu não preciso agir com intempestividade. Mas não. Eu não preciso reagir com violência no trânsito. Mas não. Eu posso respeitar a minha esposa no carnaval. É quando eu sei que eu posso agir, mas a maturidade que eu adquiri faz com que eu não vá agir assim. Não vou agir assim. Porque eu adquiri maturidade para saber que nem tudo aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Que nem tudo aquilo que me é lícito, nem tudo me convém. Aí, o nosso mestre Leonês traz no Livro dos Espíritos para nós um resumo daquilo que seria conveniente para nós, os espíritas. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos.
pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Eis aí a síntese daquilo que é conveniente a nós espíritas. Eis aí um resumo de toda a cartilha evangélica que nós estudamos desde que adentramos as fileiras da doutrina espírita. Este é o agir com conveniência. Este é o agir com verdadeira liberdade. Liberdade essa que vai me permitir andar por onde eu quiser, conviver com quem eu quiser. Que eu não vou ficar preso em reencarnações difíceis, dolorosas, porque eu traí uma pessoa que confiava em mim, apunhalando ela pelas costas. Porque eu não tornei mais difícil a existência de uma desconhecida com uma gravidez indesejada. Porque eu não anulei de forma dolorosa, através do aborto, um espírito ávido por se retificar diante da lei divina. Essa é a nossa conveniência. Esse é o nem tudo me convém. O que nos convém é isso. Para encerrar, eu deixo vocês com uma frase de estímulo, um convite a nós praticarmos e a vivermos tudo isso que nós temos dito. É do Espírito Verdade, foi dado em Bordeaux, em 1861. É uma conclamação a nós. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar fortes. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Deus nos fez vasos de argila. Compete a cada um de nós moldarmos esse nosso vaso, agirmos com conveniência para o bem, para a liberdade verdadeira, para a liberdade que liberta e não nos aprisiona. Era essa a mensagem da noite. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Que assim seja. Agora a prece, não é? Então, cerrando nossos olhos, nossas janelas da alma, elevemos os nossos pensamentos a Ele, a Jesus, nosso Mestre. Amado Mestre, bendito seja, Senhor, por essa oportunidade. Bendito seja, Mestre, por ter nos reunido neste teu rebanho, o rebanho do cristianismo redivivo, o rebanho da doutrina espírita, em que nós temos o alento do consolo divino. Temos o consolo, Mestre, de que os enfermos não padecem por um joguete da divindade. Temos o consolo, Mestre, de que a pobreza e a miséria são provas passageiras. Temos o consolo, Mestre, de sabermos que toda dor, toda angústia que experimentamos é terapia
para nossos espíritos que se sentirão aliviados, leves, felizes ao desencarnar. Somos consolados, Mestre, por sabermos que nossas mães, nossos pais, nossos entes queridos que partiram antes de nós, eles nos aguardam, Jesus. Eles nos esperam. Nossas mães, nossos pais, nossos irmãos estão de braços abertos, esperando o momento daquele tão sonhado reencontro. É esse o teu rebanho, Mestre. É esse o teu consolador prometido. E é essa dádiva que nós estamos reunidos aqui hoje para agradecermos. Louvado seja Jesus. Bendito seja, Mestre, todos os espíritos de luz que estão conosco aqui hoje nessa noite. Bendito seja por cada um deles que de forma anônima se esforçam para permitir que tamanha egrégora de luz se faça em benefício de nós. Que possamos, Mestre, motivados pelo Teu Evangelho, pela doutrina consoladora, tornar nossos vasos mais formosos, nos esforçarmos, Jesus, por sermos Teu divino rebanho e engrandecermos nossos espíritos, a fim de que gozemos da verdadeira paz, da verdadeira harmonia, da verdadeira liberdade, para todo sempre. Que assim seja. Agora a nossa irmã Indra